Kassab, a despeito da sua percepção de que o Tarcísio adquiriu personalidade própria, ele efetivamente se encontra hoje com o Bolsonaro e vai ouvir do Bolsonaro que deve esquecer a sua pretensão presidencial e apoiar o Flávio Bolsonaro. O que eu lhe pergunto na hipótese de lançamento, como parece provável agora, os senhores estão anunciando, vão ter um candidato próprio, um desses três, ou o Caiado, ou o Ratinho Júnior, ou o Eduardo Leite. Supondo que do outro lado sobreviva a candidatura do Flávio Bolsonaro. Durante a campanha, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Evidentemente, o partido precisa ter uma estrutura no Estado para disputar com alguma chance de êxito a presidência da República, precisa ter um palanque sólido em São Paulo. Como fazer para lidar com essas duas candidaturas que estão ali no espectro conservador, né? Haveria a hipótese, a seu juízo, de um duplo palanque, por exemplo? O Tarcísio forneceria palanque tanto para o Flávio quanto para o candidato do seu partido? Ou os senhores vão ter que lançar um candidato alternativo em São Paulo? Bom, em primeiro lugar, Josias, complementando aqui a resposta para o Sakamoto, também valeu muito a entrada do Caiado no sentido de consolidação do partido. Ele tem uma visão, como o Ratinho tem, o Eduardo Leite tem, que novembro está aí, novembro acabaram as eleições, e é importante que, como residual, qualquer que seja o resultado, tenhamos um partido com bons quadros, com boa presença no Congresso Nacional e que possa contribuir para melhorar o padrão da política brasileira, o padrão moral e o padrão da qualidade política. Então, isso também pesou muito na vinda do Caiado. Em relação a São Paulo, eu não posso falar pelo Tarcísio, mas eu vou dar a minha impressão. Eu acho que fica muito claro, e eu vejo com naturalidade isso, que o candidato do Tarcísio será o Flávio Bolsonaro. Portanto, caberá a ele trabalhar exclusivamente pelo Flávio Bolsonaro. Eu acho que não existe numa liderança como um governador de São Paulo vir aqui a campo e falar: eu tenho dois candidatos a presidente. Eu acho que nem pega bem, né? O PSD terá na figura do nosso candidato o nosso apoio aqui em São Paulo, né? E saberemos conviver bem, mas eu não vejo o Tarcísio trabalhando por um candidato que não seja o Flávio Bolsonaro. Eu acho que essa aliança está muito clara para todos nós e eu entendo isso como algo muito natural. Agora, desculpa, vai lá, Sakamoto. O que o presidente Kassab falou com relação à questão do fortalecimento do próprio PSD no legislativo, né? E eu queria saber se o senhor acredita que esta fórmula, lançando um desses três candidatos, ou dois deles juntos na mesma chapa, pode ajudar o PSD e com mais liberdade para composições estaduais, no caso, liberando a parte dos membros do partido a apoiarem outros candidatos também dentro do segundo turno. O senhor acredita que, no final das contas, essas sinalizações elas podem ajudar o PSD a aumentar de tamanho, né, na Câmara dos Deputados? E já aproveitando, porque agora nessa legislatura, agora nessa 2026, no início da legislatura, o PSD começou como o maior partido no Senado Federal. Se não me falha a memória, eram 15 assentos, 15 senadores. Agora foi para 14, né, com a migração de uma senadora para o PP, e o PL subiu e ficou com a primeira posição, se não me falha a memória, porque teve o senador Isalci e tem o senador Bittar, que foi para o PL. E agora o PSD perde essa primeira posição no Senado. Essa estratégia também presidencial, ela está imbricada também com a busca por retomar maioria no Senado? Não, Sakamoto, a nossa prioridade é melhorar o padrão da política brasileira. Você vai observar que os grandes líderes do PSD, eles se destacam por ter uma boa imagem. Vamos aqui lembrar de Ratinho Júnior, Caiado, Eduardo Leite, Eduardo Paes, não é? Paulo Artung, Raquel Lira, prefeito Brade
Braide em São Luís. Então, eu acho que nós estamos caminhando para mostrar para a sociedade brasileira que um partido precisa ter bons quadros para liderar o partido. E essa é a nossa preocupação, ter na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional bons quadros. A gente gostaria muito de ver no Senado Federal um Paulo Artung, de ver no Senado Federal os dois que não forem candidato a presidente, não é? Caiado, Eduardo Leite, Ratinho, um será candidato a presidente, que os dois possam ser candidatos a senadores. Enfim, uma boa presença. Nós gostaríamos muito de ver o Pedro Paulo do Rio de Janeiro numa chapa com o Eduardo Paes, ele como candidato a senador e será também um grande senador. Veja que aí eu já citei 5 ou 6. Dos 14 que a gente tem hoje, vão ficar só 2. Muito bem, se a gente eleger de 6 a 8, a gente vai ficar em torno de 10 senadores. Eu acho que na largada, né, é muito positivo. E também com uma boa bancada de deputados federais, lideradas por um dos melhores parlamentares de Brasília, que é o Antônio Brito. Então, a nossa prioridade não é só quantidade, não. Nós estamos muito preocupados em melhorar o padrão da política brasileira.